Meu nome é Flávio Juliano Ferreira. Minha profissão é metalúrgico. Comecei no dia 15 de outubro de 2013. Eu sempre quis aprender a dançar, né? Era meu sonho. Mas eu tinha vergonha, muita vergonha. Morria de vergonha. E sempre ia deixando para depois. Ah, depois eu aprendo. Depois. E foi indo, foi passando. Daí teve um dia que eu tive uma crise de apendicite, né? Essa crise de apendicite inflamou tudo. Fui parar no hospital. E por causa dessa inflamação, deu uma complicação tudo. Eu tive trombose, água no pulmão. Tive tudo ali. Parei na UTI. Daí, quando você está numa situação dessa, você passa um filme na sua cabeça. Você fala o que você já fez de bom e o que você não fez ainda. E uma das coisas que passou assim, eu deitado ali, foi... Eu não aprendi a dançar ainda. Eu tinha que fazer alguma coisa para... Não podia deixar a vergonha, né, tomar conta de mim. Eu tinha que reagir, fazer alguma coisa. Daí tive a recuperação. Quando eu já estava recuperado, daí eu fui sair com uns colegas meus. Eu gostava de sertanejo. Não é que eu gostava, eu gosto. Daí eu, um pagliato, tudo. Lá eu ficava assim. Eu não queria ser mais aquele cara da cerveja, ficar com latinha na mão, chapar, né? Eu não queria mais isso. Daí eu fui, uma semana depois eu fui numa chácara. Eu via que as meninas ficavam só de olho nos caras que dançavam, de novo eu com a latinha na mão. Falei, caramba, eu não quero mais beber, isso não é vida pra ninguém. Daí foi onde que eu criei coragem. Entrei, liguei aqui, que nem eu falei pra você, na internet, falei assim, a primeira escola que apareceu, eu vou. Não conhecia, não tinha referência de nada. Daí, coloquei lá, apareceu Eduardo Carriel. Liguei aqui, pedi informação. Daí eu vim aqui numa terça-feira, né, 7 horas, né. Daí cheguei na porta lá e o dedinho pra tocar a campainha. Porque não tinha a parte de baixo ainda da escola, né? Só tinha a parte de cima, tinha escada, então ninguém via. Daí eu fui lá, aqueles 5 minutos de vergonha. Nossa, quase me venceu, mas não. Fui lá e tum, pindom. Daí quando abriu a porta, assim, deu um gelo em mim. Eu falei, e agora? Volto ou não? Vou arriscar. Porque eu vi bastante gente, né? E eu fiquei pensando assim, eu pensava assim, todo mundo sabe dançar, menos eu, vou atrapalhar aqui. Daí eu falei assim, vou lá. Subi a escada, cheguei, fui ver a aula experimental, que era dança de salão, né? Com o professor, adivinha quem é? César. Daí, eu fiquei sentado no banco. Daí ele começou a dar o aquecimento. Eu não sei se ele vai lembrar disso. Começou a dar o aquecimento. Eu fiquei sentado no banco. Daí na hora de começar a aula, ele falou assim, você não vai participar? Eu falei, não, só vou ficar olhando. Daí ele falou assim, se você não participar, eu não começo a aula. Daí eu vi a turma tudo olhando pra minha cara. Falei assim, é melhor eu... Daí eu fui indo assim. Daí eu fui gostando. Apesar de não ser ruinzão mesmo, mas ruim. Não é que agora eu sou bom, mas naquela época eu era uma pedra dançando. Daí, nisso aí, durante esses 6 anos, participei de 3 companhias de dança. Dancei até no Rio de Janeiro, na quadra da Mangueira, samba de gafieira. Fui lá, nossa, uma delícia. E estou até hoje aqui. Que nem eu falei, era um sonho.
eu saí do coma para viver um sonho. Eu estou vivendo esse sonho agora ainda. Eu adoro dançar. E tem a melhor parte da dança que veio para mim, né? Onde que eu conheci minha esposa. Foi na dança. Inclusive, você e a Alessandra é um dos responsáveis por isso, sabia? Foi num free dance. No segundo free dance que eu fui, daí apareceu do nada você e a Alessandra lá no recreativo. Apareceu lá, daí até aí tudo bem, cumprimentei vocês, tudo. Daí chegou a Alessandra e falou assim, e eu só dançava com as mais senhorinhas, com medo de... A Alessandra bateu nas minhas costas e falou assim, Flávio, você dança com a minha amiga lá? Daí deu um gelo em mim, que até então eu olhei pra ela assim, fiquei assim, falei, nossa senhora, ela vai me odiar pro resto da vida. Porque eu não sei dançar nada. Nossa, daí eu fui lá tremendo, chamei ela. Até então não perguntei o nome. Não perguntei o nome. Daí eu fui dançando. Nossa, daí eu me senti tão à vontade. Comecei a me sentir... Eu chamei ela umas 3 vezes para dançar aquela noite. E eu só chamava a senhora. Inclusive, a Cibele estava com uma amiga dela. Eu não chamei a amiga dela para dançar nenhuma vez. E eu chamei a Cibele 3 vezes. Daí, só fui reencontrar a Cibele numa prática de baile uns 6 meses depois. Daí que eu fui saber que o nome dela é Cibele, né? Daí daí demorou mais ou menos um ano, que daí o César montou a companhia, homenagem ao malandro, né? E chamou ela para participar. Chamou ela, tudo. Foi onde eu comecei a conviver com ela. Nossa, achei uma pessoa muito bacana, tudo. Pessoal lá, nossa senhora. Daí foi indo, até que hoje em dia, de uma das melhores amigas minhas, né? Que eu fiz muitos amigos aqui. O bom da dança é que você faz muitos amigos. Faz muitos amigos e, inclusive ela. E ela foi uma das melhores pessoas que eu conheci na dança. Daí eu comecei a me encantar por ela. E hoje em dia, ó. Daí começamos a namorar, casamos. Sou muito feliz do lado dela. Meu maior presente que a dança trouxe. Porque se eu fosse depender da lataria aqui, lataria não ajuda muito, mas a dança ajudou um pouco. Daí é isso, minha história da dança, tudo. Começou quase um desastre, né? Porque a apendicite, quando estoura, é complicado. Depois na cama de hospital, todo entubado. Daí falei assim, vou viver isso aí. E hoje eu tô aqui. A dança é um sonho realizado, porque é uma coisa que eu sou muito tímido. E quando eu tô dançando, eu acabo perdendo essa timidez. Tem hora que eu brinco falando lá com o pessoal, tudo, coisa que eu jamais ia imaginar fazendo aquilo. E ela tirou isso de mim. Eu não sou mais... aliás, eu sou tímido ainda. Mas se eu tô dentro no ambiente da dança, eu perco essa timidez. Se eu tô fora, eu fico na minha, até parece que eu tô bravo, alguma coisa, mas não é. O meu jeito normal era ser daquele jeito, bravo. Mas aqui, nesse ambiente, eu me transformo. Estou me transformando. E a turma aqui é uma pessoa que brinca também com os alunos, cada um na sua maneira, para deixar as pessoas muito à vontade. Muito à vontade. Então, eu recomendo, quem quer aprender a dançar, vem aqui.